Entre 1985 e 1987, um maníaco aterrorizou um bairro localizado na periferia de Fortaleza. Muitas mulheres foram vitimadas pelo homem misterioso que invadia na calada da noite os quartos das vítimas que estavam dormindo sozinhas. Mas o interesse dele não era sexual. O cara atacou 2 anos, fez mais de 70 vítimas. Pasmem, o prazer desse criminoso maníaco era cortar as nádegas de suas vítimas com uma gilete ou uma faca. E por isso ele foi apelidado de o maníaco do corta-bundas. Foi um terror aqui, que a gente não dormia de noite. E as casas aqui desmoralizaram o preço, que muita gente vendeu suas casas a preço de banana por causa dessa história. Uma mulher que viveu nesse período conta o pânico que viveu. Tinha medo. Às vezes eu ficava deitada, mas pensando assim, ai meu Deus, será que a criatura vai arrebentar tudo e entrar? Porque só era na calada da noite, né, que ele fazia esse negócio. Meu nome é Jorge Lordello, eu quero logo te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo e também com o detetive Alan aqui no canal, hein? Já aproveita e dá aquela força para minha equipe, é fácil, deixa o seu like e se inscreva aqui no Na Cena do Crime. Bom, agora se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde mulheres eram atacadas à noite e nas madrugadas em seus aposentos, sendo que o abusador tinha como finalidade única passar objeto afiado e cortante nas nádegas das suas vítimas e depois de feri-las, ele desaparecia sem deixar pistas. Gente, quando o assunto é segurança, não basta ter câmera. Uma câmera isolada registra uma imagem, mas uma câmera conectada a uma rede passa a gerar inteligência. Entenda que em uma ocorrência quase nunca começa e termina no mesmo lugar, é claro. Câmeras podem capturar a placa de um carro, como também a movimentação de um suspeito. Quando várias câmeras estão conectadas, a análise deixa de depender de um único ponto e passa a enxergar o contexto geral. É essa lógica que a CoSecurity aplica, transformar câmeras espalhadas pela cidade em uma rede colaborativa de informação que ajuda muito a polícia. As câmeras da CoSecurity, só para você ter uma noção, estão integradas no Smart Sampa, no Muralha Paulista, no Muralha Digital em Curitiba, no Monitor OZ e também no 90 lá no Rio de Janeiro. A verdade é que não é só sobre filmar, é sobre conectar pontos, entender o que aconteceu e aumentar a capacidade de prevenção e resposta. O morador de nome Manuel conta que ficava acordado a noite toda para proteger as mulheres da sua família. Foi um terror aqui, que a gente não dormia de noite. E as casas aqui desmoralizaram o preço, que muita gente vendeu suas casas a preço de banana por causa dessa história. Sou morador daqui há 53 anos, não constante. O conjunto de casas que ficou conhecido pelo nome de Prefeito José Walter foi construído em 1970 em um terreno com mais de 4.000 metros de quilômetros quadrados na Grande Fortaleza. Cerca de 5.500 residências populares foram feitas e cerca de 30.000 pessoas moravam nessa localidade. Só para você ter uma noção, nessa época, era o maior conjunto habitacional da América Latina. Esse local era tranquilo e seguro, onde viviam pessoas trabalhadoras humildes. Até que em 1985, guarda bem esse ano, os moradores perderam toda a tranquilidade. O medo passou a rondar a mente dos moradores, principalmente das mulheres, e eu vou te explicar o motivo agora. Certa noite, a jovem Suedi Zingla estava dormindo tranquilamente em sua casa. Mas em dado momento, ela foi pega de surpresa e atacada por um homem durante a madrugada, enquanto ela dormia sozinha no seu quarto. Ela foi cortada em uma das nádegas e precisou levar 40 pontos. Suedi não conseguiu ver quem era o autor daquela agressão. O maníaco não deixou pistas. Ninguém viu entrando e ninguém viu alguém saindo dessa casa dessa vítima. Mas essa prática criminosa não parou por aí, acredite se quiser.
Nos meses subsequentes, mais de 70 mulheres foram atacadas da mesma maneira. O interesse do maníaco era cortar gravemente as nádegas de mulheres. Eu não sei se o maníaco se atalentou, não sei o que foi que ele fez. Ele foi lá no quarto, deixou as mãos dele tudo sujas de sangue nas paredes. A polícia parecia sempre atrasada. Quando chegava, o ataque já havia acontecido. As vítimas não conseguiam ver o agressor, que era muito rápido e ladino. Os moradores apavorados começaram a instalar fechaduras nas portas mais resistentes. O fato curioso é que até o número de furtos e roubos caíram naquela região. A verdade é que os bandidos tinham medo de serem confundidos com o corta-bundas e serem mortos pela população. Os ataques aconteciam geralmente à noite, por volta das 22 horas em diante. Dá para perceber que o maníaco que ganhou o apelido de corta-bundas era bastante metódico. Quando mais o medo aumentava, quem tinha condição financeira colocava grades nas portas e janelas para dificultar a entrada do maníaco, que tinha o prazer em cortar nádegas femininas. As pessoas com menos poder aquisitivo empilhavam panelas, canecas ou qualquer coisa que fizesse barulho em lugares que o maníaco poderia entrar e aí faria barulho para alertar a família. Tem um detalhe, sabe como é que eles faziam? As pessoas, elas viam alguém suspeito, né, e colocavam panelas na residência e ficavam batendo. Olha, tem um cara suspeito aqui e tal. Teve gente que colocou no portão um fio elétrico energizado para que, quando o maníaco colocasse a mão, ele tomasse uma descarga elétrica. Mas isso nunca chegou a se concretizar. Maria do Socorro Alves, de 20 anos de idade, estava ajudando a cuidar da sobrinha e acabou dormindo. Mas, enquanto dormia, naquela madrugada, sentiu a pele dela arder e, ainda um pouco sonolenta, achou que era uma lagarta que tinha mordido a sua pele. Ela ergue um pouco o corpo e viu escorrer pela perna sangue vindo das nádegas. Ela tinha sido mais uma vítima do maníaco corta-bundas. Apesar do corte não ter sido tão profundo, no hospital, só para você ter uma noção, ela precisou levar 250 pontos para fechar o comprido ferimento. A recuperação da jovem Socorro foi bastante difícil, pois ela era obrigada a dormir de bruços para facilitar a cicatrização do ferimento. O corta-bundas usava nos ataques giletes, navalhas, estiletes, sempre objetos cortantes, mas não fatais. E ele nunca encostava nas vítimas sexualmente. Ele nunca tentou estuprá-la ou agredir fisicamente. Somente ele fazia o corte nas nádegas. Não se sabia o porquê, mas ele entrava, cortava as nádegas e ia embora na mesma hora. Ela teve uma vizinha que foi vítima dele, né? Ele cortou ela na virilha, da frente até a bunda. As vítimas variavam de idade dos 10 até 30 anos, sempre mulheres e sempre estavam dormindo sozinhas. 3 dias depois, a jovem Adriana Saldanha de Souza foi atacada em sua casa enquanto ela dormia. Mas nesse caso, Adriana acordou muito rápido e pressentiu algo perigoso em seu quarto. Ela foi segurada com força pela cabeça e pressionada contra a cama e cortada no braço. Tendo em vista a reação dessa vítima, o maníaco não conseguiu atingir as nádegas de Adriana Saldanha com um objeto cortante, mas atingiu um dos seus braços. A vítima foi socorrida e depois disse na delegacia que não conseguiu ver o rosto do maníaco, infelizmente. Inclusive, eu passava a noite, eu era pai de primeira viagem, minha filha recém-nascida, passava a noite da casa da minha mãe para minha casa, né? Dormindo, minhas irmãs, minha mãe. Então, quer dizer, aqui foi um terror na época. Dias depois, o ataque foi feito em outra casa no bairro que ficou conhecido. Esse bairro onde tudo aconteceu era o bairro do prefeito José Walter, era o nome dessa localidade.
Bom, próxima vítima, Maria dos Reis, 27 anos de idade. Ela estava deitada na cama com a filha Cariane, uma filha pequena. Ambas foram cortadas nas nádegas. O agressor tinha uma precisão incrível. Eu acho que era fetiche dele. Fetiche, porque ele não fazia nada. Só cortava. Maria da Conceição Fernandes, de apenas 17 anos, estava dormindo ao lado do companheiro quando ela também foi atacada. Mesmo com a presença de um homem na cama, o corta-bundas não se conteve. Maria foi cortada 6 vezes com uma navalha afiada. Antes que o casal pudesse ver algo, ele fugiu. Os dois ligaram para a polícia imediatamente, que chegou a deter um suspeito, um homem que andava na rua perto da casa de Maria. A vítima foi para o hospital e precisou levar 114 pontos, mas o homem detido foi solto. Ele não era o corta-bundas. Só para você ter uma noção, das cerca de 70 mulheres atacadas pelo maníaco, algumas estavam grávidas. É importante que as pessoas saibam a maneira que ele atacava, né, como o povo ficou apavorado, o pânico que causou na cidade. Então, isso aí eu procuro mostrar bastante. Perpétua Barbosa de Carvalho foi agredida em casa no período noturno e o corte feito pelo corta-bundas chegou desta vez até as suas partes íntimas. A polícia mostrou a ela um homem que poderia ser o agressor, mas, novamente, não tinha como saber quem era, porque essa vítima simplesmente não viu o maníaco que a cortou. Era realmente uma situação muito desesperadora e, por outro lado, difícil de se acreditar. A imprensa já estava cobrindo o caso intensamente, até que então surgiu a hipótese de que tudo aquilo não passasse de um boato, uma lenda, uma história, uma histeria coletiva. Como era possível alguém entrar e sair de uma casa, cortar alguém com gravidade e ninguém nunca ver? A imprensa começou a levantar essa hipótese. Rodou muito essa história aqui dentro dos Revolta. Foi assim, meio cheio de dúvida, porque ninguém nunca chegou assim ver ele. Pessoal. Quer dizer, nas casas que ele atacou, o pessoal ainda chegaram a ver assim ligeiramente. Ele não fazia outra coisa, só cortar. E aí começaram as teorias. Seria alguém que tinha até pacto com o diabo, que fazia com que ele ficasse invisível, por isso ninguém conseguiu enxergá-lo? Ou ele seria um morador que antes de atacar, ele estudava a rotina das vítimas para não ser identificado ao atacar as mulheres. Os ataques eram constantes. Muitos tinham intervalos de 2 ou 3 dias um do outro. Teve dia que o maníaco corta-bundas atacou mais de uma casa. As pessoas, então, tinham que proteger as mulheres da sua casa, as mulheres da sua família. E eles montavam um revezamento por zona, por quarteirão, para que eles fizessem essa vigilância, né? Não deixasse que ele atacasse as mulheres da sua casa. E teve gente que deixou o emprego, porque era o único homem da casa e não confiava deixar um segundo sequer as mulheres sozinhas, a esposa, filha, mãe. Então, ficava em completa vigilância. Foi assim, uma loucura, um pânico generalizado. A polícia daquela época entendia que esse homem tinha algum tipo de prazer sexual em cortar as nádegas femininas. Vera Lúcia foi atacada deitada em sua rede dentro da casa dela. Uma outra vítima, de nome Simone, de 27 anos, trabalhava em uma farmácia do bairro e tinha ajudado mulheres atacadas a tirar os pontos de onde foram feridas. E tinha medo, é claro, de ser atacada pelo maníaco. Mas, por incrível que pareça, ela também se tornou vítima do corta-bundas. Mesmo tendo reforçado a segurança da sua casa, o homem conseguiu entrar e aferir nas nádegas com lesão extensa. Os moradores começavam a fazer vigília nas ruas na tentativa de pegar o maníaco. Eles se revezaram nas portas das casas, porque o pânico era geral.
Como dormir com o risco de ser atacada a qualquer instante? A polícia intensificou as rondas, mas nada de prender esse agressor de mulheres. Dentro de casa, as famílias mantinham alguém acordado tomando conta de quem dormia e depois as pessoas se revezavam. Só que o maníaco, além de ousado, ele era muito esperto. Ele, em dado momento, passou a deixar de atacar só à noite e passou a atacar à tarde e também no período vespertino. E essa alteração do modus operandi deu a certeza de que o maníaco realmente deveria ser morador daquela mesma localidade. Olha, mas tem um fato que a minha equipe de produção levantou e que você que me assiste precisa saber de tudo. Muitas das mulheres atacadas iam para o hospital, mas não denunciavam nada à polícia porque estavam envergonhadas. Outras mulheres atacadas pelo maníaco e que tiveram coragem de ir à delegacia se recusavam a dar o nome do marido, vai vendo. Foi o caso de Odila Alves da Silva, que foi vítima do maníaco corta-bundas às 4 da tarde, horário que o marido estava trabalhando. Ela foi encaminhada para o hospital, foi atendida, mas ao ser ouvida pela polícia se recusou a dar o nome do marido ou de sequer avisá-lo do que tinha acontecido, segundo ela, por medo de como ele se sentiria com essa notícia. Eu quero que você entenda que esses crimes aconteceram na década de 80 e as pessoas tinham outros costumes e receios, bem diferentes do que estamos vivendo atualmente. Mas veja que impressionante esse raciocínio. O maior medo de uma mulher é ser estuprada. E por mais que esse maníaco não tivesse violentado sexualmente ninguém, ele entrava na casa e cortava as mulheres da região da nádega. Então, imagine o desespero dessas vítimas. Isso gerava em muitas mulheres, além do medo de agressão, da vergonha, da agonia, ainda tinha a cultura da época em que a honra e o nome do seu marido devia ser preservado e cuidado a qualquer custo. E tem mais, hein? Como a polícia não esclarecia a onda de crimes, a população passou a entender que deveria se armar para matar o corta-bundas, ou seja, a vontade de justiça com as próprias mãos passou a se fazer presente naquela localidade. Só que, assim como ocorre com assassinos em série e com estupradores em série, uma hora você sabe que eles acabam deslizando. A confiança na impunidade vai crescendo com a quantidade de ataques, e aí é que eles acabam sendo presos. Olha, o maníaco corta-bundas continuava o seu ataque, ninguém conseguia prendê-lo, mas ele chegou a cometer um primeiro erro. Deixa eu te contar a primeira bobeada desse maníaco. Maria Lúcia Lopes, 24 anos, ela foi cortada na madrugada com um canivete, mesmo com a sua família inteira em casa, mas ela conseguiu ver uma parte do rosto do maníaco enquanto ele estava fugindo. 2 dias depois, uma menor de 10 anos foi atacada às 3 horas da madrugada. Ela gritou pelo pai. Ela estava dormindo na sua rede quando o maníaco entrou. O pai não conseguiu chegar a tempo de ver o maníaco que entrou na casa arrombando uma janela, mas a menor conseguiu ver quem o agressor, quem havia a agredido, e o descreveu como sendo um homem alto, de cor morena, peito muito peludo, vestindo bermuda, tênis e ele estava sem camisa. A menina de 10 anos precisou levar 100 pontos nas nádegas. A verdade é que o maníaco passou a se descuidar e algumas vítimas viram pelo menos parte do seu rosto. Até que um dia uma das vítimas reconheceu o maníaco em uma padaria daquela localidade. O suspeito seria o tal de Luiz Donald Uchoa Félix, conhecido naquela época como McDonald. Esse homem, o Luiz Donald, ele era filho de um motorista que trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, mas a sua mãe seria traficante de drogas. Um casal inusitado, não é mesmo?
O suspeito McDonald era criado na comunidade Prefeito José Walter e por isso todo mundo conhecia esse homem. Essa vítima que o reconheceu ficou com tanto medo na padaria que ela ficou calada. Ela foi embora e depois foi à delegacia contar tudo ao delegado. Mas a polícia não conseguiu localizar o tal de McDonald. A dona Mirtes, mãe do McDonald, soube da suspeita da polícia e do seu reconhecimento. E aí essa mãe providenciou a passagem para que o filho dela fugisse para Brasília. O suspeito de ser o corta-bundas ficou escondido lá em Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília, e passou lá em Ceilândia a trabalhar em uma oficina mecânica, nós descobrimos. Olha, mas teve um fato relevante que a minha equipe de produção descobriu. O tal McDonald tinha uma namorada que morava no bairro Prefeito José Walter e ele era apaixonado por ela. Ele passou a mandar cartas para essa mulher. Só que o pai dela acabou encontrando a carta e entregou para a Polícia Civil. Pronto, a polícia agora sabia onde ele estava, o suspeito de ser o maníaco corta-bundas, e é claro que a polícia foi para a Ceilândia. É importante dizer que após a fuga do McDonald, nenhuma mulher foi mais atacada. E assim, as mulheres passaram a dormir com mais tranquilidade. Mas o que ninguém poderia imaginar aconteceu. Não demorou muito tempo e novas mulheres foram atacadas de novo. Alguém com o mesmo modus operandi. Entrar na casa sem fazer barulho, sem chamar a atenção do vizinho, mas a vítima sendo abordada de surpresa. Ele cortava as nádegas com o objeto afiado e saía sem ser visto. Dessa vez, não demorou tanto tempo para que alguma vítima conseguisse ver o homem e conseguisse identificá-lo. Aparecido dos Santos Reis, o tal e vulgo Topo Gigio foi reconhecido. Ele morava na favela do Barracal, do lado do conjunto José Walter, e foi reconhecido por duas mulheres, ou seja, seria um novo corta-bundas. Dois policiais, os soldados Írio e Leonardo, sem farda, eles estavam à paisana e fingiram ser cabos eleitorais na época, chamaram na casa dele e acabaram prendendo esse tal de Topo Gigio no dia 12 de outubro de 1986. E o que intrigou os policiais era que Topo Gigio era muito amigo de quem? Do McDonald. Na casa do Topo Gigio foi apreendido estilete, peruca loira e um tipo de graxa que eles acharam que ele usou no corpo para ajudar a deslizar pelas portas e janelas arrombadas. Bom, então, qual que era a crença da polícia? Eu quero te explicar. A Mirtes, que a mãe do McDonald, poderia ter contratado o Topo Gigio para cometer os crimes e a acusação sair das costas do filhinho dela. Como que o filho dela seria o corta-bundas se ele estava preso e os ataques voltaram? Deu para você entender uma das suspeitas da polícia? Mas olha que curioso que eu vou te contar. Ambos os homens presos negavam serem o corta-bundas. E para complicar ainda mais a investigação policial, adivinhem, os ataques nas nádegas das mulheres voltaram. O caso parecia não ter fim. Parecia que as mulheres do bairro José Walter jamais teriam paz novamente. Será que existe mais de um maníaco que tem prazer em cortar nádegas femininas? Em janeiro de 1987, Jonas Lopes de Souza estava em casa quando o maníaco, talvez desavisado ou sem saber que haveria alguém acordado, entrou nessa casa. E aí, os dois brigaram, trocaram socos. Era a primeira vez que alguém tinha um contato tão próximo com o maníaco. Mas, apesar da briga, o corta-bundas leva a melhor e escapou do local. Berenice Borges, de 30 anos, morava na rua 85, casa 841. Naquele mesmo mês de janeiro, ela estava na casa dela, dormindo com a sua filhinha, quando ambas foram atacadas vítimas do maníaco corta-bundas. Mas Berenice e sua filha viram o rosto do maníaco, mas não o conheciam daquela localidade. No mês seguinte, enquanto ela estava na porta da casa dela sentada,
Berenice vê um homem de bicicleta passando na sua rua. O coração dela acelerou na hora. Ela reconheceu quem era aquele homem. Era o corta-bundas. Um vizinho que era policial, e ela corre até a casa desse vizinho imediatamente e avisa que viu o homem de bicicleta e ele estava ali na quadra deles muito pertinho. O policial corre na delegacia e com os soldados Luiz, Tabajara e Giovanni, juntamente com o delegado Dr. Francisco José, saem rapidamente com a viatura para rodar as ruas à procura do homem de bicicleta que seria o maníaco da região. Olha, você não vai acreditar, mas o suspeito acabou caindo da bicicleta na perseguição. Não sabemos se foi no desespero de tentar fugir ou quando ele notou a viatura que estava bem por perto. Ele acabou detido perto do Hospital Distrital Gonzaga Mota por populares, onde as vítimas do corta-bundas eram atendidas. E eram com mulheres. O cara atacou 2 anos, fez mais de 70 vítimas e a polícia não conseguiu pegar. Quem pegou foram as pessoas do bairro. Então é mais um fato que a gente percebe que a violência contra as mulheres é uma coisa banalizada. Naquele dia, 6 de fevereiro de 87, ele foi encaminhado ao 8º Distrito Policial. Ele não reagiu e também não reclamou. Acompanhou os policiais calmamente e na delegacia ele confessou tudo. Com ele, os policiais apreenderam 6 giletes, pontas de ferro e alguns recortes pornográficos. O nome dele, Francisco Evandro Oliveira da Silva, e ele tinha apenas 26 anos de idade. Ele era filho de Antônio Roberto da Silva e Maria Oliveira da Silva, e ele foi nascido e criado na favela do Barracal. Morava na Avenida dos Expedicionários, número 3.395, bem pertinho, colado àquela região onde ele atacava as vítimas. Em interrogatório, ele confessou ter atacado entre 10 e 12 mulheres. Quando as pessoas souberam da prisão, a porta da delegacia encheu de pessoas querendo linchar o tal Francisco. Foi uma confusão. A imprensa correu para a delegacia, é claro. Todo mundo queria ouvi-lo. Veja essas fotos históricas da chegada do maníaco na delegacia. O que ele contou é que ele começou a atacar depois da prisão do McDonald's, meses antes, em junho de 1986. Ele disse ao delegado que a imprensa só falava sobre o corta-bundas e assim ele resolveu passar por essa emoção e decidiu começar a atacar. Foi nessa delegacia que o maníaco foi detido e a população queria fazer justiça com as próprias mãos. Ele contou à Polícia Civil que antes de atacar, ele procurava saber qual casa seria melhor e, em alguns casos, até ele arrombava antes para ser mais rápido na hora de dar o bote e cortar as nádegas de mulheres. Para abrir as fechaduras, ele usava uma chave de fenda com o cabo enrolado num pano. Na entrevista, ele me disse, olha, eu sei que vão me matar. Berenice e Di Giovânia, que era outra vítima recente, e Jonas foram chamados para fazer o reconhecimento pessoal de Francisco Evandro Oliveira da Silva lá na delegacia. 3 mulheres vitimadas pelo maníaco e que conseguiram ver sua fisionomia foram chamadas pelo delegado para fazer o reconhecimento pessoal. 5 homens foram postos em fila, com Francisco entre eles, e as 3 vítimas foram enfáticas ao reconhecerem Francisco Evandro como sendo o maníaco corta-bundas. Quando ele foi preso, a mãe dele foi chamada para ser ouvida no distrito policial. Ela disse que o seu filho ia acabar sendo preso, apesar de não imaginar que ele poderia ser o corta-bundas. Ela disse que andava muito preocupada com o filho. Ele estava, de repente, aparecendo com dinheiro. Estava estranho em casa, com um comportamento diferente, disse a mãe. Um dia, ele disse para a mãe que estava fazendo algo errado, mas que era melhor não falar nada e deixar para lá. A mãe de Francisco contou ao delegado de polícia que o seu filho, quando era criança, caiu e bateu a cabeça muito forte. O médico que atendeu disse que ele precisava de tratamento ou ele poderia morrer. Se não morresse,
cresceria com problemas mentais que não dava para saber como seriam. Mas sem dinheiro, os pais nada fizeram. Na lua cheia, Francisco tinha fortes dores de cabeça, relatou à sua mãe. E por algumas vezes, ele teve ataques epiléticos também. O delegado comentou na época que Francisco era frio, calmo e parecia não estar preocupado com a prisão dele. Perguntaram se ele se masturbava com os ataques e ele disse que até tinha vontade, mas se masturbar demoraria e ele poderia ser preso. Em uma busca que a polícia fez na casa dos seus pais, foi encontrada uma maleta com revistas pornográficas, fotos de mulheres sensualizando, ou seja, ele era viciado em consumir pornografia. Em conversa com um repórter, ele disse que não estava arrependido e que ele começou a atacar talvez em maio de 85, o que contrariava o que ele disse no interrogatório, já que o McDonald foi preso só em junho de 1986. A confusão na delegacia era enorme. E por isso, Francisco foi transferido para o prédio da Secretaria de Segurança nas instalações da Delegacia de Defraudações e Falsificações na época. Francisco passou por exame de insanidade mental a pedido de um juiz criminal. Quase 20 dias depois da sua prisão, Francisco foi transferido para o Instituto Penal Professor Olavo Oliveira. Francisco não estava nem 10 horas na cela da triagem, que era a cela de número 6, quando um grupo de presos conseguiu acessar aquele local. A cela era fechada, somente com um parafuso preso à parede do lado de fora, com uma porca. O grupo de detentos, que se dizia ser contra estupradores e tarados, além de linchar Francisco, o assassinaram com estocadas usando uma faca artesanal feita pelos próprios presos, que é, na realidade, um pedaço de ferro afiado preso a um pedaço de madeira ou plástico como cabo. Francisco morreu no dia 25 de fevereiro de 87, com 20 perfurações, 8 no peito. Ou seja, foi morto 20 dias após a sua prisão. A lei do presídio, de fato, pouco tempo depois, não me recordo exatamente quanto tempo, ele foi assassinado dentro do presídio. É mais uma causa, mais uma narrativa de que é uma coisa que está no passado, mas pode voltar, mas hoje em dia tem toda uma estrutura de proteção à mulher e de punidade aos homens que praticam todo ato de violência contra as mulheres. 2 detentos foram acusados da morte do corta-bundas. Eles eram conhecidos pela alcunha de Pecoen e também Fonfon. Um deles, olha a coincidência, era ligado a Mirtes, mãe do McDonald. Os 2 negaram tudo. Disseram que viram a algazarra na triagem, mas que ao chegarem, Francisco já tinha sido assassinado. Aparecido, o Topo Gijo, e o Luiz, o tal McDonald, acabaram soltos e continuaram morando lá naquela localidade chamada de José Walter. Eles acabaram inocentes. Somente depois da prisão de Francisco é que os ataques pararam definitivamente e assim as mulheres da comunidade puderam voltar a dormir em total paz. Uma pessoa que tinha problemas mentais, tinha 26 anos, morava no bairro do Zé Walter. Um jornalista chegou a entrevistar o maníaco corta-bundas que contou o motivo que ele cortava as nádegas das mulheres. Ele era furtivo. Ele me contou nessa entrevista que ele atacava as mulheres, crianças, jovens, meninas, só mulheres e senhoras, porque ele tinha prazer, ele era um psicopata. Mas de lá para cá o problema da violência contra as mulheres somente piorou. Nós não podemos esquecer que nos últimos meses a gente tem visto um aumento assombroso de feminicídios no Brasil. Eu acho importante relembrar a frase dita por um repórter de Fortaleza que conversou com um corta-bundas. Então é mais um fato que a gente percebe que a violência contra as mulheres é uma coisa banalizada.
Olha, e se você quer realmente passar num concurso público, ainda esse ano eu tenho uma boa notícia para você. Eu preciso te apresentar o Instituto Oliver. Olha, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados e estão trabalhando nesse exato momento na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, vários municípios pelo Brasil. Gente, tem município que está pagando mais que a Polícia Civil e a Polícia Militar, não perde essa oportunidade. Então, além dos cursos que te preparam para você entrar para a carreira policial, o Instituto Oliver, olha, também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e o famoso EJA, para quem está precisando concluir os seus estudos. Então, acesse o site agora, ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira profissional com o Instituto Oliver. E agora eu quero saber o que você pensa. Por que o número de tarados e feminicidas tem aumentado, hein? Tem alguma explicação lógica? Você acha que esses maníacos são tarados? Ou são psicopatas? Ou, na verdade, são sem vergonhas que, depois de presos, dão uma de loucos? Olha, queria muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Olhe, calma que eu tenho uma notícia para você bacana. Toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. Coloca na sua agenda que eu estou te esperando, hein? E já aproveita, é claro, deixa o seu like aqui nesse roteiro, inscreva-se no nosso canal, pois isso nos ajuda muito também a postar mais vídeos por semana. Não esquece, hein? Ativa o sininho de notificação e compartilhe esse roteiro em seus grupos de WhatsApp e redes sociais.